Oi, meus amores. Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos tratar de um assunto, como sempre, muito atual, né? Aliás, eu procuro ficar atualizada para poder levar para vocês as últimas notícias, os últimos acontecimentos. Então, hoje nós vamos falar sobre a medida provisória das fake news, que é um assunto que está sendo bem polêmico, muito comentado. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos que saber o que é uma medida provisória. Medida provisória é um ato unipessoal do presidente da República, ou seja, só ele pode tomar essa medida, né? Com força de lei, editada sem a participação do Poder Legislativo, que somente será chamado a discuti-la e a aprová-la em momento posterior. Não sei se todos já assistiram à minha aula da divisão dos poderes, mas é de competência do Poder Legislativo criar as leis. O presidente da República pertence ao Poder Executivo. O Poder Executivo não cria leis, a não ser essa única exceção, que é a medida provisória. Então, ele edita, cria essa lei chamada medida provisória e depois envia para o Legislativo apreciar, aprovar ou não. A medida provisória tem validade por 60 dias e, se nesse prazo não for aprovada pelo Legislativo, perde a força de lei. Ela é promulgada somente em casos de extrema urgência. Então, para que serve a medida provisória? Só para casos de extrema urgência, onde não há a possibilidade de ficar aguardando o Legislativo criar a lei, aprovar e ela entrar em vigor. Conhecida como MP das Fake News, a medida provisória 1068 dificulta a remoção das redes sociais de conteúdo de ordem política, ideológica, científica, artística ou religiosa, mesmo que tenham informações falsas. Então, para que foi criada a MP, que foi batizada, apelidada pelo público de MP das fake news? Para não autorizar, para não permitir que as redes sociais retirem a publicação, seja ela de ordem política, ideológica, científica, artista, religiosa e mesmo falsa. Pelo projeto, por essa MP, as plataformas como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube só poderão excluir posts ou vídeos por justa causa. Vamos ver agora o que são justa causa. Quais são os motivos da justa causa? Publicações que exibam conteúdo de nudez, incitação ao terrorismo ou à pedofilia, apologia a drogas ilícitas, prática ou estímulo de atos de ameaça ou violência, violação de patentes e disseminação de vírus de computador. Então, quando houver uma causa justa, que são essas causas aqui que eu li agora, as redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, pode retirar, apagar o conteúdo da publicação. Também estão na lista a ofensa à honra ou à privacidade de alguém e determinação judicial. Então, se alguém se sentir ofendido ou invadido em sua privacidade, ele pode pedir uma liminar judicial e, por determinação judicial, as redes sociais são obrigadas a retirar aquele post, aquele vídeo que foi publicado. Pela MP, medida provisória,
as plataformas deverão notificar o autor do post a ser apagado e garantir a sua ampla defesa. Editada pelo presidente Jair Bolsonaro, dia 6 de setembro, às vésperas do feriado da Independência, o texto dificulta a punição aos crimes de distribuição de notícias falsas e de discursos de ódio nas redes sociais. A movimentação em torno das discussões sobre a matéria vem sendo acompanhada de perto pelas empresas do setor, como Facebook e Twitter, e por entidades como a OAB. Então, o que aconteceu? Um dia antes do feriado de 7 de setembro, o presidente editou essa medida provisória para não permitir que as redes sociais, Facebook, Twitter e YouTube, retirassem as publicações de notícias falsas, discursos de ódio, ataques aos poderes legislativo ou judiciário, enfim, para proteger as pessoas que quisessem se manifestar no feriado da Independência. As manifestações durante os atos de 7 de setembro colocaram em alerta a disposição do Legislativo e do Judiciário de colocar freio nas tentativas do governo de usar as redes sociais como ferramentas para insuflar discursos e movimentos considerados institucionais e que podem influenciar a campanha eleitoral do próximo ano. O deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, destaca que a publicação do texto um dia antes da manifestação antidemocrática convocada por Bolsonaro protegeu seus apoiadores de serem punidos pelos ataques desferidos nas redes sociais contra o Congresso Nacional e o STF, já que medidas provisórias entram em vigor imediatamente após a publicação e vigoram até que sejam derrubadas ou transformadas em lei. Lembra que eu falei que a medida provisória ela entra em publicação imediatamente porque ela é editada em casos de extrema urgência. Para Figueiredo, a pessoa que está opinando, né, no slide anterior, a proposta enviada por Bolsonaro dificulta a atuação das redes sociais contra a disseminação de desinformação e de discursos de ódio. Ele cita que, se for adiante, a medida provisória impedirá sanções, como as que o Facebook e o Twitter aplicaram a Donald Trump, nos Estados Unidos, quando o Capitólio, que é o poder legislativo dos Estados Unidos, foi invadido por seus apoiadores, incentivados pelos discursos do ex-presidente americano nas redes sociais. Então, essa medida provisória, ela foi editada para evitar isso. O que aconteceu nos Estados Unidos? Donald Trump incitou a população e os apoiadores dele a invadirem o poder legislativo, que lá chama-se Capitólio, e essa invasão, inclusive, causou vários feridos e uma morte. A crise da liberdade de expressão no Brasil está estreitamente vinculada ao crescente controle do conteúdo por parte das redes sociais. Com a medida provisória assinada pelo presidente, alterando o Marco Civil da Internet. O que é o Marco Civil da Internet? São os parâmetros civis regulados pelo Código Civil de coisas que podem ou não ser publicadas na internet. O governo declara que quer combater a remoção arbitrária e imotivada de contas, perfis e conteúdos por provedores. Esse é o argumento dele por ter editado essa medida provisória. Ele acha que as redes sociais, né, Facebook, Twitter e YouTube, estão tirando a liberdade de expressão do brasileiro.
A medida provisória foi logo apelidada de MP das fake news, porque seu objetivo, segundo a opinião das redes sociais, seria dar sinal verde a propagadores de informações falsas. Segundo a OAB, a medida provisória visa proibir as redes sociais de atuarem no combate à desinformação, à disseminação de informações inverídicas sobre a saúde pública e a discursos tendentes a fragilizar a ordem democrática e integridade do processo eleitoral brasileiro. A MP das fake news vigora com força de lei desde o dia 6, o dia que ela foi editada, véspera do 7 de setembro, e permanecerá com esse caráter até que seja devolvida ao Planalto ou rejeitada pelos senadores. A decisão em plenário deve ocorrer até 4 de novembro. Se isso não acontecer, ela perde a validade. Ontem à noite, quando eu já havia fechado esses slides da nossa aula de hoje, eu estava assistindo o jornal e eu vou atualizar vocês sobre essa decisão da MP das fake news. O Senado não aprovou, devolveu a MP ao Planalto, ou seja, ele rejeitou essa medida provisória, então ela perdeu a validade e o argumento muito justo e muito correto do Senado foi que essa medida provisória foi editada sem extrema urgência. Não foi um caso de extrema urgência. Então, era uma medida provisória inconstitucional. E o que eu tenho, então, ela não está mais vigente a partir de hoje, porque ela foi devolvida ontem à noite. O que eu tenho para complementar a vocês? Que essas manifestações do 7 de setembro abalaram muito a nossa economia, as bolsas caíram semana passada, o dólar disparou e teve uma subida muito relevante, o dólar subiu muito, e os países no estrangeiro, os países no exterior, não estão querendo investir aqui no Brasil, porque eles se sentem inseguros com tudo o que está acontecendo aqui na questão política. Então, meus queridos, esse era o recadinho que eu queria dar para vocês hoje. Até a próxima aula. Continuem se cuidando, nos veremos em breve, logo, logo vocês vão ter uma novidade. Fiquem bem, super beijos, morrendo de saudade como sempre. Até mais.